Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 16 minutos. Pessoal, nós tivemos um problema técnico, por isso que nós estamos iniciando agora, mas de antemão, né, a gente agradece a você pela audiência. Muito bom dia para você que nos acompanha através das redes sociais, através do aplicativo da Rádio Águia Web. Você ficará bem informado com as principais notícias do Brasil, do nosso estado e aqui, é claro, da nossa cidade. Tá certo? Antes da gente entrar no giro de notícias, nós iremos colocar a previsão do tempo, tá certo? Mas queria adiantar para você que tem muitas informações. Hoje o programa está recheado de informações para você se informar direito, tanto notícias nacionais como notícias estaduais e também aqui da nossa cidade. Então, a gente vai falar bastante aqui a respeito de um caso que chamou aqui a atenção da nossa cidade no último sábado. Foi uma confusão que aconteceu lá no Sindicato dos Trabalhadores, entre uma classe, né, de sindicatos, né, dos agentes de saúde, na qual reuniu vários profissionais de cidades vizinhas aqui na cidade, na qual teve essa confusão. A gente vai estar mostrando até um vídeo aqui para você, tá certo? Um vídeo que vai ser exibido aqui na íntegra, tá certo? Então, mas antes disso, nós iremos colocar a previsão do tempo e voltamos com o giro de notícias. Previsão do tempo. Previsão do tempo para esta terça-feira, 14 de outubro de 2025. Região Nordeste. Aracaju e Sergipe apresentam dia encoberto por nuvens brancas. A temperatura oscila de 25 a 28 graus. A umidade do ar vai de 80% a 50%. Montadas na Paraíba. Celebra aniversário com sol entre nuvens. Os termômetros registram mínima de 20 e máxima de 31 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 14 de outubro de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Vladimir Filipim. Você está ouvindo o jornal Águia Web. Pessoal, então vamos lá aos giros de notícias. SUS recebe medicamentos inéditos para câncer de mama, herpes H2. Lula entrega ao Papa símbolo de aliança global e reforça a união contra a fome. Serial killer matou contato do Tinder para incriminar ex, diz polícia, além de outras 4 pessoas.
Defesa da vereadora Tatiana Medeiros reage à decisão do TRE que afastou a vereadora do cargo. O governo do Piauí gasta cerca de 13 milhões em compras e instalações de bandeiras aqui no nosso estado. Polícia Civil deflagra a operação contra desvio de dinheiro e esquema de rachadinha na prefeitura de Teresina. Confusão em Barras. Advogado do sindicato, do sindicato dos agentes comunitários de saúde, tenta impedir trabalho de repórter durante o movimento do Sindicato dos Trabalhadores aqui na cidade de Barras. O Facebook remove 11 mil grupos que vendia garrafas usadas após a ação da AGU. O governo estuda medidas para cobrir rombo de 46 bilhões nas contas públicas. Golpe da ligação muda. Criminosos podem estar copiando a sua voz para enganar outras pessoas. Essas e outras informações você acompanha aqui no jornal Águia Web. Mas vamos lá, Vamos falar de notícia boa. O SUS, ele recebeu um medicamento inédito, Quando se fala do SUS, geralmente as pessoas associam a demora, a descaso, entendeu? Mas o SUS também tem suas coisas boas, Porque nem tudo agrada a todo mundo, O SUS ele vai receber agora um medicamento inédito para câncer de mama, O HR2 positivo, que é um medicamento importantíssimo para quem tem sofrido, com essa doença que tem atingido milhares de mulheres aqui no nosso Brasil. Nós iremos ouvir a reportagem da Rádio Gov e em seguida nós iremos destrinchar esse assunto para você, tá certo? Então acompanha aí. O Ministério da Saúde recebeu nesta segunda-feira o primeiro lote do Trastuzumab Emtansina, medicamento de última geração para o tratamento do câncer de mama HER2 positivo. A remessa de 11.978 unidades desembarcou no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, e integra um investimento de R$ 159 milhões para atender 100% da demanda pelo tratamento no Sistema Único de Saúde, o SUS. O medicamento indicado para mulheres que ainda apresentam sinais da doença após a quimioterapia inicial, amplia as opções de tratamento e melhora a perspectiva de controle da doença e qualidade de vida. De acordo com o Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, a terapia pode reduzir em até 50% a mortalidade das pacientes e representa um avanço para a oncologia nacional. Vão ser 4 lotes ao todo, com as próximas entregas previstas para dezembro de 2025, março e junho de 2026. O SUS negociou o medicamento com preço cerca de 50% abaixo do mercado, garantindo a economia de aproximadamente R$ 165 milhões. A distribuição vai ser feita às secretarias estaduais de saúde, que vão seguir os protocolos clínicos vigentes. O Ministério ampliou a faixa etária para mamografia, agora é disponível para mulheres a partir dos 40 anos, para reforçar o diagnóstico precoce. Além disso, 28 carretas do programa Agora Tem Especialistas iniciaram atendimentos voltados à saúde da mulher em regiões com baixo acesso a serviços especializados, realizando consultas, exames e biópsias para milhares de pacientes em 20 estados. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, essa é uma ótima notícia, especialmente para quem tem sofrido com essa doença, que tem devastado milhares de mulheres aqui no nosso país. Não só as pacientes, mas também as famílias, porque quem convive com uma pessoa que tenha câncer, seja câncer de mama, seja outro câncer, é uma tristeza tão grande, mas o governo, tá fazendo história, em trazer esse medicamento, esse medicamento que vai ajudar, segundo a informação aqui da Rádio Gov, o
o número cresce para 50% de chance da pessoa se recuperar com esse tratamento, né, com esse medicamento que chegou aqui no nosso país, tá certo? Então é mais uma iniciativa do governo federal, né, para ajudar essas pessoas que têm sofrido com esse tipo de doença. Então a gente tem que falar o que é bom e também o que é ruim do governo. E nesse caso nós estamos falando o que é bom. Uma iniciativa que vai mudar a vida de milhares de mulheres aqui do nosso país, tá certo? Então tá aí, né? Parabéns ao SUS, parabéns ao governo federal. E falando em governo federal, o presidente Lula, né? Ele estava no Vaticano até hoje pela manhã, né? E ele entregou ao Papa o símbolo da aliança global e reforça a união contra a fome. E a gente sabe que o governo Lula, né, o presidente Lula, ele tem esse discurso, né, de combate à fome, e é um discurso bem antigo, digamos assim. É um discurso desde quando ele ingressou nessa vida política, né? E agora lá está ele com o Papa, né? Papa do Vaticano, né? Papa do mundo, né? Na qual fez essa reunião, teve esse encontro, na qual o mesmo, né, fez questão de entregar o símbolo, né, da Aliança Global e enfatizou novamente a questão do combate à fome. Também foi bastante polêmico, na qual ele defendeu que todos os bilionários do mundo teriam que ter um imposto mundial, né, nacional não, aqui no Brasil tem muito, mas esse é um imposto mundial sobre os bilionários, entendeu? Mas a gente vai ver aqui uma reportagem da Rádio Gov e em seguida a gente vai comentar aqui para você. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva entregou ao Papa Leão XIV um PIN que simboliza a aliança global contra a fome e a pobreza durante a audiência no Vaticano nesta segunda-feira. O gesto representou o fortalecimento da parceria entre Brasil e Vaticano na luta por um mundo mais justo e solidário. Na conversa de meia hora, Lula e o Papa trataram de temas ligados à fé, justiça social e aos desafios globais. O presidente elogiou a exortação publicada em 9 de outubro, que destaca a união entre fé e amor pelos mais pobres e defendeu um movimento internacional de combate à desigualdade econômica e social. Lula também citou que o Brasil foi retirado do mapa da fome e os avanços do país nessa área. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, mais de 2 milhões de pessoas deixaram a insegurança alimentar grave entre 2023 e 2024 e 8 milhões e 800 mil pessoas passaram a ter acesso regular à alimentação. Durante o encontro, Lula reforçou o convite para que o Papa participe da COP30 em Belém, no Pará. O Santo Padre informou que não vai poder comparecer por causa do jubileu, mas garantiu que vai enviar representantes e manifestou o desejo de visitar o Brasil em breve. A visita ao Vaticano antecedeu a segunda reunião do Conselho de Campeões da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza em Roma, co-presidida por Brasil e Espanha, e a abertura do Fórum Mundial de Alimentação 2025, que celebra os 80 anos da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. O presidente esteve acompanhado da primeira-dama Janja Lula da Silva e de ministros do governo. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, né? O presidente, né, se reuniu com o Papa, né? Papa Leão XVI, né? E tá aí, né? Fez essas declarações. E também é um discurso que já está batido bastante na cabeça da população de um modo geral, é a questão do combate à fome. Mas a gente tem que lembrar também que principalmente aqui no nosso estado, nós temos até uma notícia, né, de que o Piauí é que lidera o ranking de insegurança alimentar no Brasil.
cerca de quase 40% da população sofrem com a insegurança alimentar. O que é insegurança alimentar? São aquelas pessoas que elas não têm certeza se terão as 3 refeições ou não. Porque quando diz assim, o Brasil saiu do mapa da fome. O mapa da fome é uma lista da ONU, né? Na qual aqueles países têm o índice grande de insegurança alimentar. Quando se diz que o Brasil saiu do mapa da fome, não necessariamente quer dizer que o país não tem mais pessoas passando fome. Tem, porém saiu de uma lista. A estatística mudou um pouco a ponto de sair dessa lista, né? Mas a gente sabe que o governo, né, tem que trabalhar muito, né, para que o Brasil venha melhorar, principalmente o nosso estado. O nosso estado é o que lidera o ranking aqui no Nordeste com relação à insegurança alimentar. Infelizmente tem pessoas que não sabem se amanhã elas terão o que comer, entendeu? Quando se fala em segurança alimentar, a gente está falando disso, porque a pessoa que ela tem condições, quando ela tem uma condição econômica boa, ela sabe o que ela vai comer amanhã, ela sabe que ela vai comer, independente do que seja, ela sabe. Mas quem é de baixa renda, quem está na linha da pobreza, ela não sabe se nem vai comer hoje, entende? Então insegurança alimentar é isso, e a gente sabe que no nosso país, infelizmente, ainda tem muito disso, né? Mas a gente torce para que o governo venha melhorar essa situação, tendo em vista que é um discurso, né, do governo de esquerda, né, do presidente Lula, que é o combate à fome, né, melhorar a vida da população de classe baixa, tá certo, gente? Então tá aí essa informação para você. Que bom, né, que o presidente está lá conversando com o Papa, né, sobre essas questões, né? Mas, pessoal, vamos falar de uma notícia aqui que chocou o Brasil nessa última semana. Porque quando se fala em esses casos de violência extrema, serial killer, assassino, a gente liga aos Estados Unidos. Tanto que o nome já fala, serial killer, é um nome inglês, americano, entende? Mas isso não tem somente lá, aqui no Brasil também tem, ó, uma serial killer matou o contato do Tinder para incriminar ex, diz a polícia, além de outras 4 pessoas. E isso é uma mulher, pessoal, entendeu? A gente até na sequência, quando a gente estiver comentando aqui, a gente vai estar colocando as fotos dela para você ver. E não é uma mulher qualquer, não, é uma mulher muito feminina, inclusive, né, ela chama bastante atenção pela beleza, né, na qual ela atraía bastante homens, especialmente homens que eram as vítimas dela, tá certo? Então vamos ouvir a reportagem, em seguida a gente mostra para você as imagens dessa serial killer. Acusado de usar veneno para matar 4 vítimas entre janeiro e abril deste ano, Ana Paula Veloso Fernandes, de 36 anos, responde por homicídios investigados pela Polícia Civil de São Paulo. Os crimes aconteceram em Guarulhos, na capital paulista, e no Rio de Janeiro. A polícia aponta que ela manipulava as vítimas, eliminava provas e tentava responsabilizar outras pessoas pelos assassinatos. O primeiro caso foi o de Marcelo Ari Fonseca, de 50 anos, morto em 31 de janeiro em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele era dono da casa onde Ana morava de favor. Em depoimento, ela afirmou que decidiu matá-lo após uma discussão e contou que limpou o local, além de queimar um sofá. Testemunhas disseram que ela trocou o cadeado da casa e impediu a entrada dos familiares da vítima. A segunda vítima foi Maria Aparecida Rodrigues, de 49 anos, encontrada morta entre os dias 10 e 11 de abril, também em Guarulhos. Inicialmente registrada como morte natural, a causa foi alterada após exames e exumação, que indicaram envenenamento com chumbinho, que é um veneno ilegal usado para matar ratos. Segundo a investigação, Ana Paula esteve na casa da vítima e serviu bolo com café dias antes da morte. A polícia apurou que, após a morte de Maria, Ana tentou incriminar o policial militar Diego Sakaguchi Ferreira. Ela espalhou mensagens em redes sociais
e grupos de conhecidos da vítima, insinuando que Diego teria um relacionamento com Maria e foi o último a vê-la. O próprio policial disse em depoimento que não conhecia a mulher e ficou surpreso com as acusações. A investigação revelou que Ana Paula e Diego tiveram um breve relacionamento, iniciado em março, após se conhecerem em um bar. O envolvimento durou cerca de 3 semanas. Após o término, Ana passou a ameaçá-lo e enviou mensagens que sugeriam que poderia prejudicar a carreira dele. A perícia confirmou que ela usou o celular de Maria para fabricar conversas e simular um triângulo amoroso. Em junho, a terceira vítima foi o tunisiano Aider Mahasres, de 36 anos, que conheceu Ana por um aplicativo de relacionamentos. Eles se encontraram em São Paulo e, após tomar um milkshake preparado por ela, Aider passou mal e morreu no hospital. Ana registrou a morte no consulado da Tunísia e tentou se passar por companheira e herdeira da vítima, mas a farsa foi descoberta após o envio de documentos oficiais pelo consulado. O quarto homicídio foi o de Neil Correia da Silva, no Rio de Janeiro, em abril. A polícia afirma que Ana foi contratada por Michele Paiva da Silva, filha da vítima. As duas chamavam os crimes de TCCs, que é uma referência a trabalho de curso de faculdade, em mensagens trocadas. Ana contou em áudio que colocou veneno na comida e ateu fogo no carro para despistar a polícia. Laudos confirmaram o uso de chumbinho em todos os casos. Ana foi presa em setembro por ordem da Justiça de Guarulhos, após meses de investigação que envolveu laudos toxicológicos, rastreamentos telefônicos e trocas de mensagens. Agora, a polícia apura se outros crimes estavam sendo planejados pela serial killer e outros que ela possa ter cometido, além da origem dos produtos usados para matar as vítimas. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então tá aí, né? Olha o nível de psicopatia dessas mulheres, que são duas, né? O que ficou mais em evidência foi esta Ana Paula, mas tem uma outra cúmplice. A gente viu o nível de psicopatia, porque é tudo planejado, é tudo premeditado. Não é um crime, digamos assim, comum. Porque na verdade nenhum crime é comum, mas digamos assim, não é um crime comum, é um crime premeditado, né? Um serial killer que já matou várias pessoas da mesma forma, com envenenamento, né? O famoso chumbinho. E infelizmente, né, pessoas perderam a vida devido a essas pessoas que convivem no meio da sociedade, né? Então a gente espera que a justiça ela venha a ser feita e que essa mulher passe bastante tempo na cadeia, né? Para que vidas, né, como essas que foram perdidas não venham ser perdidas novamente. Então a gente espera que a justiça venha a ser feita, né, tanto para as duas no caso. E a gente vê que o perfil dela não é um perfil comum não, entendeu? Se passava por boa pessoa, loira, dos olhos claros, né? A gente vê que chama a atenção principalmente dos homens, né? Tanto que a maioria das vítimas são homens, né? Então muito cuidado, pessoal, muito cuidado, porque esse tipo de gente com essa psicopatia não é só lá não, é em todo lugar, tá certo? Então fica aí esse alerta para você e a gente espera que a justiça venha a ser feita. Então vamos lá, gente. Pessoal, vamos aqui passar para as notícias aqui estaduais, né? Pessoal, teve semana no final de semana agora, final de semana teve várias notícias a respeito da mesma pessoa, que é a vereadora Tatiana Medeiros, né? Ela recebeu uma liminar, né, na qual ela ficaria livre, né? E também voltaria ao cargo de vereadora em Teresina, né? Mas ontem, horas antes dela ir até a Câmara assumir o seu mandato de vereadora, o TRE acabou derrubando, né, a liminar que concedia a ela a liberdade provisória e com que ela viesse voltar ao cargo de vereadora, né? Eu, sinceramente, eu confesso que fiquei feliz, né? Porque a situação dessa mulher é muito complicada.
ela é acusada de ligação direta com o tráfico de drogas, com organizações criminosas. O namorado dela era um dos integrantes de uma facção criminosa, né? Uma organização criminosa. E isso tudo não poderia ficar impune. As decisões que foram tomadas aqui no nosso estado, da justiça aqui do nosso estado, foi um tapa na cara da sociedade, entende? Porque as provas estão aí, a própria Polícia Civil, que não houve nenhum erro na condução do caso da vereadora Tatiana Medeiros, pelo contrário, foi tudo feito nos conformes, mas mesmo assim foi anulada as provas, foi cancelado o julgamento e ela recebeu essa liminar, digamos assim, né, em cima da hora, e estaria voltando, né, ao cargo de vereadora, mas o TRE, né, ele acabou, né, derrubando essa liminar e ela tá presa, né, tá presa em prisão domiciliar, tá presa em casa com os tornozeleiras, mas tá presa, né, e não conseguiu voltar ao cargo de vereadora. Se eu não me engano, o vereador que assumiu no lugar dela, ele até tinha se retirado já, né, tinha tirado as suas coisas para o retorno dela, né. Agora eu não sei como é que fica, mas Samantha Cavalga e Pedro Alcântara voltaram novamente à Câmara Municipal de Teresina, né? Mas isso é um assunto para outra história. Pessoal, diz assim no portal Encarando, né? Diz assim, ó, defesa de Tatiana Medeiros reage à decisão do TRE que afastou a vereadora do cargo. O Tribunal Regional Eleitoral do Piauí, né, o TRE, derrubou em nova decisão a liminar que garantia a liberdade e o retorno da vereadora Tatiana Medeiros do PSB. A Câmara Municipal de Teresina, com a cassação do recurso, a parlamentar volta a cumprir prisão domiciliar e, consequentemente, permanece afastada de suas funções legislativa. Agora uma pergunta, será que ela está recebendo? Que até então ela nunca deixou de ser vereadora. Eu acredito que sim, né? Porque, mas diante de tudo isso, ela está recebendo ou não, mas se ela estiver recebendo, isso aí é um tapa na cara do contribuinte, é um tapa na cara do cidadão que trabalha dia após dia no sol árduo, principalmente em Teresina, que o sol é quente, o pessoal diz que lá é mais quente do que aqui. E a vereadora aí que está presa em casa, né, está recebendo. E não é um salário qualquer não, é um bom salário, entende? Diz assim, a defesa da vereadora, representada pelo advogado Samuel Castelo Branco, comunicou que irá acatar a decisão do tribunal por enquanto, mas que ainda está analisando quais serão as próximas medidas judiciais a serem tomadas. Castelo Branco fez questão de ressaltar o quanto o julgamento do TRE analisou apenas o caráter de urgência da liminar e não o mérito do habeas corpus, que ainda será julgado em definitivo pela Corte. Abre aspas, o julgamento foi da medida liminar. Ainda falta decidir o mérito da só ver aqui, pessoal, impetração, né, que é um nome usado bastante entre o setor jurídico, fecha aspas, explicou o advogado. Então a gente vê que infelizmente teve esses episódios aqui com relação à nossa justiça aqui do nosso estado, né, que mostrou várias falhas no setor judiciário, né, porque onde já se viu, a Polícia Civil falou que não houve nenhuma falha na condução do caso dela, mas mesmo assim um juiz foi lá e cancelou todas as provas, né? E ainda teve essa liminar, né, na qual ela poderia estar voltando ao cargo de vereadora, mas graças ao TRE, né, essa liminar foi derrubada, foi suspendida e ela não pôde voltar ao cargo de vereadora e nem está posto em liberdade, porque, gente, a justiça, eu sou muito disso, a justiça ela tem que ser para todos, tanto para o cidadão comum, tanto para o político, tanto para o empresário, para todos,
ninguém sobrepõe a justiça. A justiça ela tem que ser para todos. E isso tem que começar daqui do nosso estado. Porque não adianta a gente olhar lá para Brasília e falar que lá há muita impunidade com respeito a isso, com falta de justiça, se nosso estado também estava acontecendo isso. Mas, graças ao TRE, os planos dela não aconteceu como ela quis, né? Mas uma coisa é certa, ela tem um ótimo escritório de advocacia, né? Mas vamos lá, pessoal, vamos falar aqui do governo do estado. Pessoal, o governo do estado, ele gastou cerca de 13 milhões em que? Compras de bandeira e instalação de bandeiras na capital Teresina. Pessoal, eu acho, né, que isso eu acho que é algo que eles estão caçando para gastar dinheiro público, porque 13 milhões é muito dinheiro para se gastar em compras de bandeira, instalação de bandeiras. Eu sei que a bandeira do nosso estado ela é importante, tem toda uma simbologia, tem todo um patriotismo estadual, mas isso não pode acontecer. 13 milhões é um valor que poderia ser usado na saúde, na educação, na segurança. A gente vê Teresina, principalmente Teresina, que Teresina está basicamente entregue às facções criminosas. Lá tem várias facções criminosas, tanto que a Secretaria de Segurança Pública tem trabalhado incessantemente todos os dias, mas ainda assim não é o suficiente, entende? Então esses 13 milhões poderia ser usado de outra forma. Então se você for em Teresina agora, você vai ver muita bandeira, né? Se você não vê, desconfie, abre o olho, né? Diz assim a notícia aqui da Teresina FM. Eu vou abrir aqui para vocês, para mim ler aqui um trecho da notícia aqui para vocês. Espera só abrir aqui o sitezinho que é pesado, hein? Tá pesado esse site aqui, ou então apagaram já. Será? Não é possível que não abriu não. Rapaz. Abriu não, deixa pra lá, vou comentar aqui. Pessoal, eu não sei o que foi que houve, a matéria não está abrindo, está dizendo que a página está fora do ar, mas vai saber o que foi que aconteceu. Mas a verdade é essa, foram 13 milhões gastos do seu bolso, do dinheiro público, em instalações de bandeiras, na compra de bandeiras, entendeu? E a gente vê que a empresa que ganhou a licitação é uma empresa ligada, né, a políticos, né, digamos assim. Mas esse valor é um valor exorbitante, né? Pessoal, realmente, a gente confirmou que a matéria foi removida, entendeu? A matéria foi removida do site, né? Mas o importante é que você está sabendo dessa notícia, entende? A gente, por um dia a gente fala muito bem no governo, outro dia a gente já dá uma coça no governo, mas você tem que saber dos dois lados para você definir, né, o que você vai acreditar, porque o nosso papel é trazer informação de qualidade. Nós não vamos trazer somente um lado da história, também tem outros lados, e esses outros lados não são tão bons, que esse caso aqui, porque 13 milhões é um valor que poderia ser usado na saúde de Teresina, entende? Mas foi o governo do estado, poderia ser usado em Teresina, poderia ser usado em qualquer outro lugar do nosso estado, mas infelizmente foi gasto aí com essas bandeiras, né? Mas eu acho que deve ser em alusão ao dia do nosso estado, né? Mas eu particularmente acho que isso não compensa, né? É muito dinheiro para, de certa forma, uma futilidade. Mas vamos lá, pessoal, vamos aqui para as operações policiais. A Polícia Civil ela deflagrou a operação contra desvio de dinheiro, esquema de rachadinhas da Prefeitura de Teresina. Inclusive tem um vídeo que a gente vai mostrar aqui na sequência. A sobrinha do ex-prefeito, né, Dr. Pessoa, foi presa nessa operação. Ela era a responsável, né, por todo esse esquema criminoso, tá certo? Nós vamos ouvir agora o vídeo, né, para você que nos ouve, nós vamos assistir para você que nos assiste, e na sequência nós iremos comentar.
momento, a chegada da sobrinha do ex-prefeito Doutor Pessoa, presa no âmbito da Operação Gabinete de Ouro, em uma ampla investigação que durou mais de um ano para apurar os crimes praticados na gestão passada, os crimes praticados de 2021 a 2024, envolvendo rachadinhas lá na Prefeitura de Teresina. Pessoal, então tá aí, né? A gente vê que esse esquema aí... Neste exato momento, a chegada da sobrinha... Esse esquema aí, pessoal, foi um esquema que durou mais de um ano, né? Essa operação da Polícia Federal, ou melhor, da Polícia Civil. Gente, e a gente vê que o pivô de todo esse esquema criminoso é a sobrinha do Dr. Pessoa. A cada dia que se passa, a gestão do Dr. Pessoa ela vai se tornando mais manchada ainda, porque quando terminou o mandato do Dr. Pessoa, já se terminou com lá embaixo, digamos assim, com a popularidade dele lá embaixo, porque para muitos teresinenses basicamente não foi feito nada. Mas outro dia teve uma CPI na qual o vice dele falou escancaradamente que os parentes, né, os parentes do Dr. Pessoa, né, que é o ex-prefeito de Teresina, os parentes se deitavam, né, no seu dinheiro, no dinheiro público, né, palavras do vice-prefeito. E agora, né, tá aí a sobrinha, né, envolvida aí nesse esquema de corrupção, de rachadinha. A rachadinha é o seguinte: você recebe, ou melhor, você é responsável por vários cargos. Aquelas pessoas que você vai indicar, elas vão receber, mas elas terão que dar uma porcentagem para você. Rachadinha é isso. E é isso que estava acontecendo. Entendeu? Um esquema que movimentou milhões. Ela foi presa na manhã desta terça-feira na residência dela, na qual ela nesse momento foi presa e está aí, né? Está aí à disposição da justiça. Provavelmente vai acontecer vários trâmites legais da justiça, advogado, enfim. Nós vamos acompanhar o desfecho dessa situação que ainda é bastante prematura, tem vários outros envolvidos e na sequência nós estaremos trazendo para você no decorrer da semana. Tá bom, gente? Como a gente está muito em cima do horário, a gente vai passar aqui para uma próxima pauta, entende? Então, pessoal, aqui em Barras, sábado agora teve uma confusão lá no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, mas não era dos trabalhadores rurais, era dos sindicatos, né, dos agentes de saúde, né, na qual se reuniram, trouxeram várias lideranças municipais, vieram profissionais da saúde de Nossa Senhora dos Remédios, de Porto, de outras cidades aqui da região, e houve uma confusão lá. Um advogado, né, do sindicato, não do sindicato tá aqui, deste sindicato, né, tentou impedir o trabalho de um repórter, né, inclusive era para ter um outro movimento, mas o sindicato, né, esse mesmo sindicato acabou cancelando, né, por conta desse desfecho que teve aqui na cidade de Barras. Então a gente vai mostrar para você em seguida, a gente vai comentar aqui. Se você também quiser comentar, você pode estar comentando, você pode estar comentando aí no Facebook, no YouTube, nas redes sociais na qual você acompanha aqui o jornal Águia Web, tá certo? Então vamos acompanhar o vídeo. Pessoal, estamos em Barras, advogado Marcos aqui. Presidente, o senhor trouxe aqui um grupo de pessoas para bagunçar a situação, advogado aqui atrapalhando a entrevista, entendeu? Não faça isso não, que é errado. Eu disse, ele tá bagunçando, ele. Ó, eu falei que ia dar, ele chamou você pra
pra bagunçar. Eu falei assim, já eu falo com o senhor, doutor. Aí ele pegou e falou com você. Pessoal, vou falar com ela, depois eu falo com o senhor. Vamos aqui só nós dois. Eu falei, presidente, eu disse assim, já eu falo com o senhor. Mas não venha pra cá, só nós dois. Eu sou o presidente. Eu sei, só pra cá. Eu falei pro doutor assim, já eu falo com o senhor. Calma, é porque tá todo mundo acusando da Serra desde de manhã, entendeu? Eu falei pro doutor, já eu falo com o senhor. Deixa eu falar com a mulher. Eu vim fazer a matéria. Pessoal, vocês estão vendo aí a situação, né? Pessoal do Sindiatos Piauí. Deu direito de resposta pra ele. Presente, como é seu nome? É o seguinte, agora é o seguinte. Como é seu nome? Você vai me deixar falar, não vai? Como é seu nome? Sim, meu nome é Dione Silvestre, nós estamos aqui. Querido, O senhor, como líder, organize o movimento. Organize o movimento. Os advogados não precisam fazer isso. Não precisam atrapalhar. O senhor tem a sua voz, tem como organizar. O pessoal está aqui, todo mundo estava aqui organizadinho. É direito de vocês fazer um movimento pacífico. Não precisa bagunçar, gente. Presidente, qual o objetivo desse movimento aqui? Bom dia. Bom dia, querido. Prazer estar aqui em Barra mais uma vez. Vocês não deixam nem o presidente de vocês falar. Vamos lá. É um prazer estar aqui em Barra. Presidente, qual é o objetivo desse movimento aqui? Querido repórter, o nosso prazer, o privilégio estar aqui em Barra mais uma vez. Infelizmente, nessa circunstância, a gente veio aqui atendendo uma convocação do Sindicato dos Cocais, principalmente pelo fato que o Sindicato Sindicato Estadual da Agência de Saúde e Combate às Endemias, é oficializado, Cocais sabe disso, representante, segundo a Justiça do Trabalho, de Barra também, como todo o território do Cocais. Aí o que é que acontece? Nós não poderíamos ficar alheio a essa Assembleia por conta do que está acontecendo. O Sindicato dos Cocais foi quem entrou com o processo contra o SINDEAC na Justiça do Trabalho. Nós só estamos nos defendendo, tá entendendo? Somos nós que estamos dando uma resposta a uma provocação do Sindicato dos Cocais. A gente não veio aqui nem em lugar nenhum para bagunçar de jeito nenhum. Mas oficialmente, meu caro repórter, juridicamente, e todos os componentes da diretoria dos Cocais sabem que é um direito nosso. E não viemos aqui bagunçar, não somos disso. Eu lamento, aproveitando a deixa, eu lamento muito estar se degradando, não. Se confrontando uma categoria dividida que era para estar só uma. Aquele cidadão que você começou aqui a conversar, ele é um cara extremamente polido, extremamente educado, chama-se Marco Roberto. É uma pessoa de minha autoestima e da categoria, respeitadíssimo pela categoria. É uma pessoa respeitadíssima. Se olhar a rede social dele, você vai ver que é uma pessoa respeitadíssima. E ele só ficou assim porque ele já estava com os anos desgastado, e ele entendeu mal, eu entendo que ele entendeu mal, mas por ele, em nome da categoria, eu lhe peço desculpa, certo? Peço desculpa aqui, e quero lhe dizer que se você quiser entrevistar qualquer pessoa que está aqui, eles vão dizer para você essa mesma história sobre o Dr. Marco e contar a história. Pessoal, nós tivemos... Pessoal, é uma falta de respeito também com o caro jornalista, né, o Ronaldo Mota, né, do portal Tribuna em Foco, né, parceiro nosso aí também do portal Barras em Foco. Geralmente sempre estão fazendo collab, tanto de Piripiri quanto para Barras, enfim. Mas é uma falta de respeito, e o que a gente vê é que são duas classes, né, estão brigando entre si. Então não tem como um sindicato, né, o CDA no caso, tentar resolver os problemas da classe, sendo que estão brigando entre si, entende? Tem vários comentários aqui, comentários negativos, né? Tem outros defendendo no caso o presidente, né? No qual foi seu que falou agora, por último, né? Realmente parece ser uma boa pessoa, né? Mas, enfim, o advogado, né, acabou causando esse tumulto todo. Então, teve até um comentário aqui que eu achei bastante interessante, que diz assim, né, é com imensa tristeza que assisto esta cena. Um sindicato que está representando uma pequena parte dos municípios do estado, totalizando somente 58 municípios, mas infelizmente é isso que o CDA representa dentro do estado do Piauí.
faz um papel vergonhoso desse, induzido a categoria ao erro, estimulando discórdia, atritos, conflito entre as categorias. Enfim, é um comentário bastante vasto aqui, grande. Depois você pode estar acompanhando no nosso portal Barras em Foco, ou no Tribuna em Foco. A publicação tá feita lá, uma collab, você vai encontrar nos dois, tá certo? Mas é uma cena lamentável, né? Porque o sindicato que era para estar lutando, né, pela classe, né, deles, estão aí causando discórdia, contrito, não consegue se resolver. Então ainda teve esse caso lamentável aí com o jornalista. Mas enfim, pessoal, vamos aqui bola para frente, vamos aqui adiantar o nosso jornal Águia Web, tá certo? E próxima notícia que nós temos aqui é sobre o Facebook. O Facebook, ele removeu grupos com 11 mil membros que vendia garrafas usadas após a ação da AGU. A gente sabe que nos últimos dias o que se fala muito no Brasil é sobre a intoxicação por metanol, né? E o Facebook, ele removeu, né, esses 11 mil membros aí dos grupos do Facebook. Mas vamos acompanhar aqui a reportagem aqui da Rádio Águia Web. Pessoas que vendiam garrafas usadas de bebidas alcoólicas, prática associada à falsificação de produtos. A medida foi tomada após notificação da Advocacia Geral da União, AGU, por meio da Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, PNDD. Segundo a AGU, foram preservadas provas como postagens, nomes dos membros e ações dos administradores que poderão subsidiar futuras investigações. Essa foi a terceira notificação enviada pela PNDD ao Facebook no contexto da crise do metanol. A AGU informou que a comercialização de garrafas de marcas conhecidas, muitas ainda com rótulos originais, facilita o reenvase e a falsificação de bebidas, o que representa risco à saúde pública. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, também havia solicitado às plataformas de comércio eletrônico a suspensão da venda de lacres, tampas, selos e garrafas não colecionáveis. Da agência Rádio Gov em Brasília, Gilson Santa Fé. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pessoal, então muito cuidado, pessoal. Essa questão do metanol ainda não parou não, entendeu? Não parou. Infelizmente, ainda tem muitas pessoas sofrendo com os danos, né? Tem pessoas que foram hospitalizadas, outros perderam a vida, entendeu? No Brasil, essa questão de intoxicação por metanol ainda não acabou. Mas tem um problema diante de tudo isso, que a justiça ainda não descobriu como foi que essa intoxicação chegou a essas pessoas, entendeu? Porque eu penso assim, deveria haver mais fiscalização, né? Mais fiscalização para que não venha acontecer esse tipo de caso novamente aqui no nosso país, né? A gente vive num país na qual boa parte da população ela acaba bebendo, né, bebida alcoólica, e isto é um problema gravíssimo, né? Essa circulação do metanol aí através de bebidas, né? Mas como eu falei para vocês dias atrás, não é tempo de pânico, é tempo de você ter atenção, né? Moderar, se possível evitar, para que você não venha sofrer danos. Espere até passar essa onda aí do metanol, enquanto a justiça faz o seu papel para garantir a segurança sua, né? E também do seu fim de semana. Tá bom, gente? Pessoal, vamos falar aqui do governo novamente. O governo estuda medidas para cobrir rombo de 46 bilhões nas contas públicas. Isso depois da derrota que o governo sofreu no Congresso, né? Na qual o governo queria aumentar os impostos, né? O governo falou muito, não, mas estamos querendo taxar os ricos, as bets. Gente, depois eu vi que depois foram retirar tudo isso. Não ia taxar ninguém rico, não ia taxar bet, não ia taxar banco, ia taxar só o cidadão.
entendeu? Então, para mim foi ótimo, porque afinal ninguém gosta de pagar imposto, tá certo? Então, vamos ouvir aqui a reportagem aqui da Rádio Águia Web, na sequência nós iremos comentar. Parlamentares governistas estudam medidas para compensar um roubo estimado em 46 bilhões de reais nas contas públicas. E o desafio aumentou após a derrota do governo Lula no Congresso, que não aprovou uma medida que renderia 17 bilhões aos cofres da União no ano que vem. A reação ainda está sendo estudada. Entre as medidas, o congelamento de emendas parlamentares e até um novo aumento do Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF, via decreto, que não precisaria passar pelo Congresso. Em outra frente, o presidente da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara, Rogério Correia, do PT, aposta em um projeto para cortar em 10% benefícios tributários, que autorizam a redução de impostos sobre alguns serviços ou setores. O texto deve ser colocado em debate já na próxima quarta-feira. Essa renúncia fiscal hoje está em torno de 800 bilhões ao ano. Se você fizer um corte de 10%, nós vamos arrecadar aí 80 bilhões, tirando a parte que a legislação não permite, nós chegaríamos pelo menos a uns 30 bilhões de recursos a mais no orçamento ano que vem. Vamos colocar essa pauta como resposta, inclusive, ao que aconteceu essa semana, que foi a rejeição da medida provisória para cobrar impostos de banqueiros, de betos e de bilionários. A oposição não pretende facilitar o andamento de qualquer medida econômica que envolva benefícios tributários ou aumento de impostos. Para cobrir o rombo fiscal, o governo tem que fazer uma coisa: diminuir a máquina, melhorar as suas despesas, qualificando-as, e aí sim, se tiver um gesto nesse sentido, o Congresso pode então avaliar e aprovar alguma medida econômica que seja favorável ao interesse da população como um todo. Ainda no radar da Câmara, a partir da próxima segunda-feira, há articulações para a votação do projeto da anistia. Mas tanto a oposição quanto a base do governo já apresentaram resistência à versão apresentada pelo relator, deputado Paulinho da Força, que ao invés do perdão total, propõe reduzir as penas dos condenados por tentativa de golpe. Zero chance de nós aceitarmos a proposta do deputado federal Paulinho da Força, porque não trata de anistia, trata de dosimetria. Nós vamos trabalhar também para que o projeto de lei de anistia, com anistia ampla, geral e restrita, seja levado à votação, discutido e, na nossa observação, será aprovado, porque nós temos os votos, como eu disse, temos 270 votos já planilhados favoráveis à anistia. Nem os bolsonaristas querem dosimetria, nem nós, porque isso aí já passou da hora. O povo não quer anistia, o povo não quer dosimetria, o povo quer o Brasil avançando, quer democracia. Também está prevista para a próxima semana uma sessão do Congresso, que reúne deputados e senadores para analisar vetos do presidente Lula a trechos do projeto sobre o licenciamento ambiental. A oposição e a bancada do agro já fecharam um acordo para derrubar os pontos rejeitados pelo Planalto. Pessoal, o representante aí, né, do governo falou que era para taxar as bets, taxar os super ricos, nada disso. Em cima da hora foi tirado isso da proposta, entendeu? Era para taxar mesmo o cidadão, entendeu? E muitas das vezes o cidadão, até por não ter conhecimento, acha que o IOF não vai implicar nada na vida dele, entendeu? Mas vai sim. IOF é o imposto sobre operações financeiras. Qualquer operação financeira que você fizer, por exemplo, empréstimo, tem lá. Você pode ver lá no finalzinho do extrato, tem lá IOF, tem os juros, também tem o IOF, entende? Cartão de crédito também tem IOF. Então, o IOF ele tá presente na vida de qualquer cidadão, seja de classe alta, média ou baixa, entende? Então, é um imposto que faz sim diferença na sua vida, e a derrubada desse imposto é bom para todo mundo, entende? A gente vê que esse rombo de 46 bilhões ele mostra uma falha gravíssima do governo, porque o governo agora ele tem que
equilibrar, né, as contas públicas, né, entre ele vai ter que gastar, ou melhor, cortar gastos, ou não, né, porque segundo a reportagem aqui, representante aqui do governo falou que o governo estuda algumas medidas, né, para cobrir esse rombo, inclusive, né, aumentar o IOF via decreto, na canetada, entende? Então, a gente vive, infelizmente, na política dos próprios interesses. Em vez do governo cortar gastos, né, porque a gente tem que falar, porque recentemente o presidente baixou um decreto na qual a primeira dama, que não foi eleita com nenhum voto, não foi indicada por ninguém, ela vai ter um gabinete, e um gabinete entra dinheiro, e é dinheiro público, entende? Então são tantas coisas que o governo tem que cortar gasto. Tem a questão dos super salários dos juízes, dos deputados, dos senadores, são várias regalias e é feito com dinheiro público, entende? Então está na hora do governo começar a pensar realmente na população de baixa renda, na população de classe baixa, na população que realmente paga imposto, está cansado de pagar imposto, porque a classe política, hoje em dia nós temos a classe baixa, classe média, classe alta, temos os super ricos, né? Já é uma classe que o pessoal já está querendo formar, que é os super ricos, e nós também não podemos esquecer da classe que é a pivô de tudo isso, que é a classe política. A classe política basicamente é uma classe já da sociedade brasileira, entende? Então tá na hora do governo, quando eu falo governo, esquerda, direita, os partidos de esquerda, direita, centro, pensar no ser humano, porque o Brasil só vai andar para frente quando esses três polos, né, políticos começarem a se unir pelo bem comum. O que a gente vê é uma briga de interesses próprios, entende? Então o grande desafio nesse momento não é apenas tampar esse buraco, é tentar gastar sem comprometer o orçamento, né, para o buraco ficar maior, e também, né, fazer esses ajustes fiscais. Mas para isso o governo vai ter que tirar dinheiro de algum lugar. Espero que não seja da população. Mas enfim, pessoal, nós vamos aqui passar para a última notícia aqui do nosso jornal, que é um alerta que a gente deixa para você, né, que é o golpe da ligação, né? Os bandidos, os criminosos estão evoluindo a cada dia que se passa, né? Inclusive eles podem estar clonando a sua voz. Um familiar seu pode estar falando com um criminoso e você está achando que é você, porque eles estão clonando a sua voz. A gente vai ouvir agora a reportagem, na sequência nós iremos comentar aqui para você. Um novo golpe tem tirado o sossego de brasileiros. Conhecido como golpe da ligação muda ou roubo da voz, a fraude se inicia com uma ligação telefônica aparentemente inofensiva. Ao atender, a pessoa do outro lado da linha não fala nada. O objetivo é capturar a voz de quem atende para, usando inteligência artificial, cloná-la e enganar parentes e amigos da vítima. Como o golpe funciona na prática? O golpe se divide em duas fases principais. Captura, a vítima recebe uma ligação de um número desconhecido. Ao atender, o criminoso pode permanecer em silêncio, esperando que a pessoa diga alô ou tente puxar conversa. Em outros casos, o golpista inicia um falso atendimento, fazendo várias perguntas para obter uma amostra mais longa e variada da voz do indivíduo. Ataque. Com a amostra de voz em mãos, os criminosos utilizam ferramentas de inteligência artificial para modular e criar um padrão da voz roubada. Ele consegue simular você falando, então, a partir daí, ele entra em contato com parentes, amigos para aplicar golpe. O criminoso então usa a voz clonada em uma nova ligação para pedir dinheiro urgentemente, se passando pela vítima em uma situação de emergência. Rodrigo Santos para o Jornal da Rádio Águia Web. Você está ouvindo o Jornal Águia Web.
Pessoal, então cuidado, gente, cuidado. Eu tenho certeza que você recebe aquelas ligações chatas do Ceará, Paraná, São Paulo, e muitas das vezes você não tem nem parente, nem familiar, nem conhecido nesses estados, mas todo dia tem essas ligações. Então muito cuidado, porque podem ser criminosos tentando clonar sua voz. Hoje em dia o mundo basicamente está sendo dominado pela IA, inteligência artificial. Hoje é possível clonar rosto, clonar voz. Então hoje em dia os criminosos estão cada vez mais se articulando, melhorando, se reinventando para burlar, né, os meios de segurança e aplicar esses golpes em milhares de brasileiros, né? Tem muitas pessoas que eu tenho certeza que você conhece, pelo menos alguém que já foi vítima de um golpe. Então muito cuidado, gente. Se alguém ligar para você, evite ficar conversando, porque às vezes o criminoso está querendo uma amostra maior da sua voz para clonar sua voz, né? Daqui a pouco tá ligando para seus familiares, está pedindo dinheiro e o familiar acha que é você, entende? Então muito cuidado, é importante você não atender, a não ser que você conheça o contato, mas é importante você não ficar batendo papo, porque tem gente que é assim, tem gente que às vezes sabe que é golpista e quer ficar dando corda. Não faça isso não, tá bom? Porque você pode ser prejudicado, você pode ser lesado, entende? Então não se torne uma estatística. Pelo contrário, recebeu a ligação, não sabe quem é, tchau, boa tarde e até nunca, tá bom, gente? Então fique esse alerta aí para você, porque os bandidos, os criminosos estão cada vez mais audaciosos e sofisticados. Então você tem que tomar os seus cuidados para que você não venha a ser lesado. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui. Nós vamos colocar um ponto final aqui no jornal Águia Web. Hoje nós começamos um pouquinho tarde, por isso nós estamos terminando agora. Tá bom? Hoje às 19 horas haverá reprise deste jornal. Você pode estar acompanhando lá pelo Facebook /Rádio Águia Web ou pelo YouTube. Pesquise lá no YouTube, se inscreva no nosso canal Rádio Águia Web lá no YouTube. Se inscreva lá, ative o sino para que você venha ficar por dentro, né, das notícias aqui da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e também do mundo. E se você tem alguma reclamação, se você tem alguma petição, você pode estar mandando lá no nosso WhatsApp 994 879879. E a gente queria agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer também a Associação Mundicarcará, que tem disponibilizado esse estúdio aqui para nós, esses equipamentos, para que a gente venha trazer informação de qualidade para você. Lembrando que a Associação Mundicarcará está novamente atuando na zona rural de Barras, agora, se eu não me engano, na localidade Solidão, né, Alexandre? Solidão, tem uma casa sendo construída lá, Sossego, né? Localidade Sossego. Isso, perdão, gente. Lá, essa casa ela está sendo construída e brevemente a gente vai estar entregando, mostrando para você, trazendo aqui, né, as ações de solidariedade da Associação Mundicarcará. Tá bom, gente? Então a gente fica por aqui, agradece a você e deseja a você um ótimo restante de dia. Que Deus abençoe, gente, e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. Olá, tudo bem? Espero que sim. Sou a locutora Patrícia e apresento mais um Esporte Agora.
E Memphis Depay teve uma atuação de gala e comandou a vitória da Holanda por 4-0 sobre a Finlândia, em Amsterdã, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Memphis fez um gol e deu 2 assistências. Titular, ele foi o destaque no primeiro tempo avassalador da seleção da casa. Gakpo fechou o placar nos minutos finais. As assistências significaram mais um recorde para o camisa 10. Maior artilheiro da seleção, ele chegou a 35 passes para gols e se tornou o líder isolado no quesito, deixando Wesley Sneijder, que tem 33, para trás. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Pousada Maratauã. Venha viver momentos inesquecíveis na Pousada Maratauã. Suítes com piscina, conforto, além da melhor localização de Barras. Pousada Maratauã. Estrada Barras a Cabeceiras, ao lado da subestação de energia. Pousada Maratauã. O prazer é seu, a satisfação é nossa. O horário campeão. Agora no seu rádio, Esporte Agora. E o Palmeiras recebeu a Juventude e não tomou conhecimento do adversário, vencendo por 4-1 no Allianz Parque. A partida atrasada foi válida pela 12ª rodada do Nacional. Rafael Veiga, Bruno Rodrigues, Bruno Fux e Felipe Anderson construíram a vitória alviverde. Rodrigo Sanja, no segundo tempo, ainda descontou para o Juventude. Bruno Rodrigues marcou seu primeiro gol após 2 anos e longo período afastado por lesões. O Palmeiras volta a campo nesta quarta, quando recebe o RB Bragantino, mais uma vez no Allianz Parque às 19 horas, horário de Brasília. O Juventude, enquanto isso, visita o Fluminense nesta quinta às 21h30 no Maracanã. Você acabou de ouvir Esporte Agora. Se liga aí, qualquer momento tem mais. Não importa o dia, não importa a hora. Aqui na Rádio Águia Web, você está bem acompanhado.